Sabe aquela luz do quarto acesa às 3 da manhã, que você passa no corredor e pensa: meu Deus, essa menina não vai descansar nunca? Era a luz da Ana, minha filha, 17 anos. Magrela, cabelo sempre preso de qualquer jeito, fone no ouvido, café na mão e uma vontade de vencer que, olha, até hoje me arrepia só de lembrar. Ela não nasceu gênio, não. Tirava nota boa porque ralava. Se tinha prova, ela virava à noite. Literalmente. Eu acordava às 5 para ir trabalhar e pegava ela na mesa da cozinha, com o rosto grudado no caderno, dormindo em cima da apostila. Às vezes, a caneca de café ainda estava quente do lado. Aquilo me dava um aperto, uma mistura de orgulho com culpa. Porque, no fundo, eu sabia que ela não fazia isso só por ela. Fazia por mim também. Por tudo que a gente perdeu. Desde que a mãe dela morreu, vai fazer 5 anos agora, a Ana virou adulta antes da hora. E eu também. Tive que ser pai, mãe, amigo, psicólogo, tudo ao mesmo tempo. Nunca foi fácil. Mas teve um dia, no enterro da mãe dela, que a Ana me abraçou forte e disse baixinho: pai, eu vou ser alguém. Você vai ver. Vou te tirar dessa vida. E eu prometi para ela, naquele mesmo segundo, que o que ela precisasse para chegar lá, eu ia dar um jeito. Eu jurei para mim mesmo que a Ana ia estudar onde ela quisesse. Nem que eu tivesse que limpar chão, vender o carro, dormir no chão da sala. Só que é aquela coisa, né? A vida não facilita. Trabalho em oficina, salário pingado. Tava tudo apertado. Aluguel, mercado, os boletos. Teve mês que só deu para pagar luz porque a Ana vendeu trufa na escola. Não tô exagerando. Mesmo assim, a gente segurava. Ela estudava igual gente grande. Não saía, não ia pra festinha, não namorava. Tinha uma amiga ou outra, mas quase não via. Tava focada. Aplicou para tudo que era faculdade. Juntou certificado, fez Enem, vestibular, TOEFL, redação. E eu? Eu só olhava de longe, fazia café e orava baixinho. Às vezes passava no quarto e via ela chorando de cansaço, com o olho vermelho, e fingia que não vi. Deixava uma bolacha do lado e saía de fininho. O dia que a carta chegou... Cara, foi surreal. Cheguei do trabalho e achei que tinha acontecido uma tragédia. A Ana estava parada na sala, com um envelope branco na mão, tremendo. Quando me viu, só falou: pai, eu consegui. A bolsa é integral. Eu vou para São Paulo. Eu juro que meu coração parou por um segundo. A gente se abraçou ali mesmo, no meio da sala. Eu chorava. Ela chorava mais ainda. Era a federal. Curso dos sonhos. Dormitório pago. Tudo. Nem ela acreditava. A carta dizia que ela tinha sido selecionada não só pelas notas, mas pela trajetória dela. Tinha gente apostando no futuro dela de verdade. Eu pensei: é isso. Ela vai sair daqui. Vai ter a vida que merece. Mal sabia o que vinha pela frente. No mesmo dia, a gente foi na casa da minha irmã contar. A Ana sempre foi muito próxima deles, dos tios, dos avós. Todo mundo sempre dizia que ela era orgulho da família. Mas quando ela deu a notícia, foi estranho. Minha irmã, a Tânia, só soltou um: ah, São Paulo? Nossa, tão longe, né? Mas será que precisa ir tão pra longe assim? Tem curso bom aqui também. Eu senti na hora. Não era preocupação, era incômodo. Meu pai ficou quieto, só balançando a cabeça. Minha mãe sorriu, mas aquele sorriso que não chega no olho, sabe? Aquilo me incomodou, mas na hora relevei. Achei que era só susto. Mas a Ana sentiu também. Ficou mais quieta no canto, mexendo no celular. Quando voltamos para casa, ela me perguntou: pai, você sentiu que eles ficaram meio... sei lá? Eu fingi que não. Disse que era coisa da cabeça dela, que estavam felizes, só surpresos. Mentira minha. Eu já estava com o estômago embrulhado. 2 dias depois, minha irmã chamou a gente para um jantar de comemoração. Fomos. Eu achei que era para mostrar apoio. Talvez fazer uma surpresa, não sei. Mas desde que a gente chegou, o clima estava esquisito. A comida estava boa.
Mas ninguém falava muito. Só perguntas atravessadas. Meu pai perguntando quem ia cuidar da avó se a Ana fosse embora. Minha irmã perguntando se a Ana tinha certeza mesmo da escolha. Minha mãe tentando jogar verde. E se você não gostar lá? Pode voltar, né? A Ana foi murchando na mesa. Tentava responder com educação, mas dava para ver que estava engolindo seco. Eu fiquei calado, observando, porque tinha algo errado ali. Não era só preocupação. Era quase como se eles quisessem fazer ela desistir. E naquele momento eu senti um medo que nunca tinha sentido antes. Medo de que eles, que diziam amar tanto a Ana, pudessem fazer alguma coisa para puxar ela de volta para dentro. Pro ninho. Mesmo que isso quebrasse ela por dentro. E o pior? Eles fariam isso achando que estavam certos. Foi numa segunda-feira. Chuva fina, céu cinza. Um daqueles dias em que a gente já acorda com o coração apertado e nem sabe por quê. A Ana estava animada. Ia começar a preencher os documentos finais da matrícula. Tava com o notebook aberto, aquele sorriso tímido no rosto, falando sozinha com o gato no colo. Agora vai, Nicolau. A gente vai sair desse buraco. Só que não foi. Pouco depois do almoço, ela me chamou no quarto. A voz já estava estranha. Pai, tá dando erro no portal da faculdade. Tá dizendo que minha matrícula foi cancelada. Você mexeu em alguma coisa? Na hora, meu estômago virou. Não, filha. Lógico que não. Como assim cancelada? Ela tentou de novo. E de novo. Ligou lá. Caiu na central. Depois de quase 1 hora, alguém atendeu e disse, com a maior calma do mundo, que o pedido de desistência da bolsa foi processado com sucesso. A Ana congelou. Que desistência? Eu nunca desisti de nada. Eu esperei a vida inteira por isso. E aí ela desligou. E chorou. Chorou como eu nunca tinha visto. Aquele choro que vem do fundo, sabe? De quem acabou de ver um sonho morrer na frente dos olhos. Eu tentei segurar, tentei acalmar, mas ela se encolheu. Empurrou minha mão e disse só isso. Eles fizeram isso, pai. Foram eles. Naquele momento eu soube, sem sombra de dúvida. No dia seguinte fui na casa da Tânia. Não avisei. Bati no portão com força. Ela veio abrir, com aquela cara de quem já sabia por que eu estava lá. O que vocês fizeram? Perguntei seco. Ela deu um suspiro bem fundo, virou de costas e entrou. Como quem convida para conversar. Entrei atrás, mas minha cabeça estava fervendo. Na cozinha, ela se encostou no balcão e falou baixo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Olha, a gente conversou. Eu, pai, mãe. A Ana não pode ir agora. Ela faz muita falta aqui. Sua mãe tá piorando. A avó já não anda direito. Você trabalha o dia inteiro. Quem vai cuidar da casa? Quem vai ajudar? Eu perdi o ar. Você tá me dizendo que vocês cancelaram a bolsa da Ana? Que vocês mexeram nos documentos dela? Ela nem negou. Só respondeu. Foi pro bem da família. Você não tem estrutura para isso. Ia deixar a menina sozinha em São Paulo, sem apoio, sem ninguém? Eu tive que me segurar para não gritar, para não quebrar alguma coisa ali mesmo. O sangue subiu, o mundo girou. Só consegui perguntar. Ela sabe que foi você? Ela vai entender. Com o tempo. É pro bem dela também. Eu saí dali com as mãos tremendo. O mundo virou um borrão na minha frente. Tava em choque. Como é que alguém faz isso com a própria sobrinha? Como é que assina um papel no lugar dela? Como é que destrói o sonho de uma menina e acha que tá fazendo a coisa certa? Quando cheguei em casa, ela já estava trancada. A porta do quarto fechada. Luz apagada. Fui até lá. Bati com cuidado. Filha, posso entrar? Nada. Eu fui falar com sua tia. Era verdade, tá? Eles fizeram isso mesmo. Cancelaram tudo por conta própria. Ela respondeu baixinho, do outro lado da porta. Eu não quero ver ninguém. Não adianta, pai. Já era. Eles conseguiram. Fiquei ali uns minutos, sentado no chão, com a testa encostada na madeira, ouvindo ela chorar baixinho, sem conseguir fazer nada. E foi nesse instante que eu senti uma coisa diferente. Não era raiva nem ódio.
era algo mais gelado, mais calculado. Uma vontade absurda de fazer justiça. Mas sem grito, sem escândalo. Na surdina. As palavras do meu pai doeram mais que qualquer pancada. 2 dias depois fui na casa dos meus pais. Não por querer. Minha mãe ligou, disse que meu pai queria conversar. Fui. Ele me recebeu na sala, com aquele olhar de sempre, seco, superior, como se eu fosse o moleque que nunca cresceu. Já ficou sabendo, né? A gente teve que agir. Você ia deixar a menina ir para uma cidade perigosa, cheia de gente estranha, sem ninguém para vigiar? Pai, vocês roubaram o sonho dela? Acorda, rapaz. Isso é só uma faculdade. Isso passa. Família é para sempre. E você é o pai. Você devia ter feito ela desistir. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça. Você é o pai. Você devia ter feito ela desistir. Como se fosse meu dever trancar a Ana em casa. Como se fosse obrigação minha podar as asas dela. Aquilo doeu mais do que qualquer coisa que ele já me disse na vida. E olha que não foram poucas. Eu não gritei. Eu não chorei. Eu só escutei. Fiquei em silêncio. Olhei para ele, depois para minha mãe, que nem levantou os olhos da xícara de chá. E disse só isso. Tá certo. Vocês cuidaram da família. Agora deixa comigo. Eles acharam que eu tava aceitando, que tinha me rendido, mas por dentro, alguma coisa tinha mudado. Eu parei de ser filho, parei de ser irmão. Eu virei pai, de verdade. Pela Ana, eu ia fazer o que fosse preciso. E ali, começou tudo. Primeiro dia depois de tudo. Não dormi quase nada. A Ana continuava trancada no quarto. Saía só para ir no banheiro e voltava. Mal comia. Eu tentava puxar assunto, mas ela só balançava a cabeça e voltava pro buraco dela. Aquela menina que sonhava alto sumiu. E eu sentia aquilo me matando aos poucos. Decidi passar na casa dos meus pais. Queria ver com meus próprios olhos se eles estavam arrependidos, se pelo menos alguém ali carregava um pingo de culpa no rosto. Mas não. Cheguei de surpresa e encontrei os 3, meu pai, minha mãe e a Tânia, sentados na varanda, rindo. Isso mesmo, rindo. Minha mãe comentando algo sobre novela, meu pai tirando sarro de política, e a Tânia contando como a Ana ia acabar agradecendo um dia, porque era só uma menina, não sabe nada da vida ainda. Eles riam. E eu só fiquei parado, no portão, ouvindo. Me viram. A Tânia acenou, sorrindo. Oi, sumido. Entra, vai querer café? Não respondi. Só dei meia volta e fui embora. Porque naquele momento, qualquer palavra minha ia sair como um soco. E eu precisava de cabeça fria. Muito mais do que café. Voltei para casa e fiquei até de madrugada mexendo no celular, no computador, em papelada velha. Vasculhando tudo. Tinha algo ali. Um caminho. Eu só não sabia qual ainda. No segundo dia, minha cabeça já estava um turbilhão de ideia e raiva. Fiquei horas tentando lembrar onde a Ana guardava as coisas da faculdade. Achei uma pasta no armário com todos os documentos do processo, inclusive a carta de aceite oficial. Tudo carimbado, assinado, bonitinho. Mas aí achei algo diferente. Uma notificação por e-mail, impressa, dizendo que a desistência da bolsa foi formalizada via formulário assinado pelo responsável legal da candidata. Responsável legal. Naquele momento, o sangue gelou. A Ana é menor de idade. E eu sou o único responsável legal dela. Então quem caralhos assinou esse papel? Liguei para a universidade. Demorou, mas consegui falar com uma funcionária do setor de bolsas. Contei que houve um erro, que a Ana não tinha desistido de nada e que a gente precisava entender o que aconteceu. Ela ficou meio tensa no telefone, pediu CPF, nome completo e depois de alguns segundos me soltou. Senhor, temos aqui um documento assinado por Tânia Ribeiro da Costa. Apresentado com cópia de identidade e comprovante de residência. Ela alegou ser a tia e responsável temporária pela menor. Respirei fundo. Ela falsificou isso. Eu sou o único responsável. Isso é crime, minha senhora. A mulher ficou em silêncio.
Senhor, eu recomendo que procure a delegacia e traga os documentos. Isso é sério. Desliguei e olhei para o teto. Eu sabia que eles tinham feito merda. Mas agora eu tinha como provar. Pela manhã, fui até uma papelaria e comprei uma caixa simples, dessas de papelão marrom. Enchi com cópias, e-mails trocados com a faculdade, print do portal com a matrícula cancelada, foto da carta de aceite, print do sistema da justiça com o nome da Ana vinculado a mim como tutor legal. Tudo. No topo da pilha, coloquei uma cartinha escrita à mão. Já que vocês gostam de brincar com o futuro dos outros, aprendam a brincar com as consequências também. Passei na casa deles por volta das 5 da tarde. O sol já caía. Não toquei a campainha. Só deixei a caixa bem na porta, onde todo mundo visse. Dei meia volta e fui embora. Mas fiz questão de parar a algumas casas de distância, de longe, para ver quem ia abrir. Foi meu pai. Abriu, olhou, leu a primeira linha da carta. O olhar dele mudou, como se tivesse levado um soco no meio da cara. Chamou a Tânia no grito. Ela saiu correndo, viu o conteúdo e desabou em xingamentos. Dava para ouvir do outro lado da rua. Eles sabiam que tinham se ferrado e sabiam quem tinha feito. Eu não precisava mais discutir. Agora era só esperar o efeito colateral. Naquela noite, fui até a delegacia. Levei tudo. Falei com um escrivão, depois com uma delegada. Eles ficaram em choque. A delegada chegou a dizer: "Isso é gravíssimo. Documento falsificado, uso de identidade indevida, obstrução de processo acadêmico. Se for confirmado, ela pode responder criminalmente." Preenchi boletim de ocorrência. Entreguei as provas. Eles disseram que entrariam em contato com a universidade também, para apurar tudo. E que sim, havia possibilidade de reverter a bolsa, caso a fraude fosse comprovada. Voltei para casa sem dizer nada para Ana. Ela ainda estava no quarto, sem saber de nada. Mas eu já sabia. O jogo tinha virado. Foi 3 dias depois. Uma tarde quente, dessas que o vento não dá trégua. Estava lavando a louça quando ouvi a campainha. Ding-dong, ding-dong, ding-dong. Abri a porta e vi 2 viaturas paradas na rua. 2 agentes e um oficial de justiça. "Senhor Carlos Alberto, estamos aqui com um mandado de intimação. Precisamos falar com Tânia Ribeiro da Costa." "Ela não mora aqui", respondi, calmo. "Mora 2 ruas abaixo. Posso mostrar." Eles agradeceram e foram. E eu fiquei parado na porta, com o pano de prato na mão, vendo as viaturas se afastarem. Lá no fundo, ouvi a Ana abrindo a porta do quarto. Pela primeira vez em dias. "Pai, era a polícia?" Eu respirei fundo, sem virar para ela. "Era, filha. Era sim. E aquilo ainda era só o começo." 2 dias depois da visita da polícia, a cidade acordou com um zum-zum-zum diferente. Aquele tipo de boato que começa baixinho e de repente explode em grupo de WhatsApp, em padaria, em salão de beleza. Eu recebi a foto no celular enquanto estava no mercado. Era o print de uma matéria de um site local. Tia é investigada por falsificação de documentos para cancelar bolsa de estudos da própria sobrinha. E logo abaixo, a foto da Tânia, descabelada, entrando na delegacia. O coração bateu estranho. Não era vingança. Não era prazer. Era um vazio esquisito. Um tipo de tristeza misturada com justiça. Porque no fim das contas era minha irmã. A mulher que me ajudou a segurar a barra quando a Ana nasceu, que me emprestou dinheiro quando a mãe da Ana ficou doente, mas que também destruiu o futuro da minha filha por causa de ego e controle. Voltei para casa com a sacola meio aberta, pão de forma caindo e a cabeça longe. Quando cheguei, a Ana estava sentada no sofá, de moletom, com o celular na mão. Olhou para mim, mostrou a tela e disse só: "Eu vi." Não falou mais nada. E nem precisava. Eu sentei do lado dela, em silêncio. E a gente ficou assim, só ouvindo o tic-tac do relógio e o barulho da respiração dela, meio trêmula. No dia seguinte, recebi uma ligação da universidade. O processo foi revisto. Eles entenderam que houve fraude,
Reconheceram a denúncia. A bolsa foi revalidada. A matrícula, reativada. A Ana podia ir. Tudo que ela sonhou estava de volta. Mas quando eu dei a notícia, ela não pulou, não sorriu, nem chorou. Ela só olhou para mim com aquele olhar quebrado, cansado, e disse: "E agora? Eu vou deixar todo mundo com ódio de mim. Eu não pedi isso, pai." E ali, eu entendi que não era só sobre a faculdade, não era só sobre o sonho. Era sobre a dor de saber que as pessoas que ela amava mais no mundo escolheram cortar as asas dela e ainda disseram que foi por amor. Ela foi pro quarto de novo, mas não trancou a porta dessa vez. Eu fiquei ali na sala, segurando aquele e-mail da universidade impresso, olhando para a folha e pensando: como que a gente comemora uma vitória que veio tão cara? Chegou o dia da formatura do ensino médio. Ela quase não quis ir. Disse que não fazia mais sentido, que ninguém da família ia aparecer, que era só um papel. Insisti. Fui com ela. Ela se arrumou toda, linda. O cabelo preso num coque simples, vestido azul marinho, os olhos ainda meio apagados, mas indo. Chegamos no salão e foi aquilo. Famílias inteiras com balões, gritando o nome dos filhos, com cartaz, com flor. E eu, sentado num canto, com um celular na mão e uma flor murcha no bolso. Ninguém da nossa família foi. Ninguém. Na hora que chamaram o nome dela, ela subiu no palco meio sem jeito. Recebeu o diploma, olhou para a plateia, me achou, sorriu de leve e desceu. Foi um dos sorrisos mais tristes que eu já vi na vida. Quando acabou, tirei uma foto nossa. Só nós dois. E naquele clique eu vi. Ali estavam duas pessoas que aguentaram o mundo desabando em cima e continuaram de pé. No outro fim de semana, recebi uma ligação da minha mãe. Atendi. Mal falei. Alô? Ela começou. Você destruiu a nossa família, Carlos. Sua irmã está sendo humilhada. As pessoas apontam na rua. Seu pai nem sai mais de casa. Tudo por causa de uma faculdade. Era só conversar. Não precisava disso. Fiquei em silêncio um tempo. Depois disse: eles roubaram o sonho da Ana, mãe. Roubaram na cara dura. Assinaram no lugar dela. Vocês queriam o quê? Que eu fizesse o quê? Resolver em casa, como família, não chamar polícia. Agora a Tânia está respondendo o processo. Pode até perder o emprego. Ela devia ter pensado nisso antes de ferrar a sobrinha dela. Eu só defendi minha filha. Ela desligou na minha cara. Depois disso, vieram as mensagens. Tia, primo, até vizinho que nunca falou comigo. Você foi longe demais. De família a gente cuida, não expõe. Ela vai te odiar um dia por isso. Mas a verdade, eu não estava nem aí. Porque no fim, eu sabia. Se eu tivesse ficado quieto, se eu tivesse deixado, ia passar o resto da vida me culpando. Era uma madrugada. A Ana apareceu na cozinha, me pegou fazendo miojo. Sentou na cadeira com as pernas encolhidas e ficou me olhando. Silêncio por uns minutos, até que ela falou: Pai, foi muito difícil para você fazer isso? Muito. Mas você faria de novo? Parei de mexer o miojo. Olhei para ela. Sem pensar duas vezes. Ela não respondeu. Só baixou a cabeça, ficou brincando com a manga da blusa. Depois me olhou de novo e disse: Obrigada. E pela primeira vez em muito tempo, ela me abraçou com força. Daquele jeito de antes, quando ela era pequena, e achava que meu colo era o lugar mais seguro do mundo. A água da panela começou a ferver demais, transbordando. Mas naquele momento, o que transbordava mesmo era outra coisa, e ainda tinha mais por vir. O despertador tocou às 4:30 da manhã. Nem precisava. Eu já estava acordado, sentado na beira da cama, encarando o nada fazia mais de 1 hora. A Ana também não tinha dormido direito. Eu ouvia os passos dela de um lado para o outro no quarto, abrindo e fechando a mala, respirando fundo, tentando não chorar. O táxi chegou às 5 em ponto. Um carro simples, velho. O porta-malas quase nem fechava. A Ana veio até a sala carregando a mala com as 2 mãos. Moletom cinza,
tênis branco, mochila nas costas, o cabelo preso daquele jeito bagunçado de sempre, e uma expressão no rosto que eu nunca vou esquecer. Medo e coragem, tudo junto. A gente ficou parado no portão uns segundos, um de frente pro outro. Eu queria dizer 1000 coisas, mas a garganta travou. Ela quebrou o silêncio. Você acha que eu vou dar conta? Falei. Não acho. Tenho certeza. Ela sorriu torto. Me abraçou tão apertado que pareceu que queria guardar aquele momento para sempre. Eu também. Depois entrou no carro. E foi. Fiquei parado ali mesmo, vendo o carro sumir na esquina. O céu ainda escuro, um vento gelado batendo no rosto. Quando entrei em casa, o cheiro dela ainda estava no corredor. E o quarto dela, vazio. Só sobrou o cobertor jogado na cama e uma caneca com chá pela metade. Aquela foi a primeira vez, em anos, que eu chorei sozinho. Hoje em dia eu acordo, e a primeira coisa que faço é abrir o Instagram. Vejo os stories dela, os reels bobos, as fotos dos trabalhos da faculdade. Outro dia postou um vídeo cozinhando miojo com uma amiga no micro-ondas do dormitório. Riu tanto. Quase caiu de costas. Aquela risada. Eu nem lembrava mais como era. Ela me manda mensagem todo dia. Às vezes é só um "tô viva". Às vezes é áudio de 3 minutos contando como odiou um professor. Outro dia me mandou foto de um trabalho com nota 10 e um bilhetinho. Se não fosse você... Eu imprimi e colei na geladeira. Tem dias que ela some um pouco. Eu fico aflito. Mas aí ela aparece e manda: "Foi só correria, pai, tô bem". E eu respiro de novo. Ver ela recomeçando é tipo ver uma plantinha brotando depois de um temporal. Devagar, mas firme. Cada sorriso, cada conquista, é uma resposta silenciosa para tudo que tentaram tirar dela. A casa tá mais silenciosa do que nunca. Fim de semana. Nem campainha toca. Meus pais sumiram. A Tânia? Nunca mais cruzamos caminho. No grupo da família fui retirado. Fiquei sabendo por uma colega da oficina. No Natal, montei uma ceia só pra mim e pro Nicolau, o gato. Fiz rabanada e enchi o copo com refrigerante barato. Liguei a TV, mas deixei no mudo. A Ana fez chamada de vídeo e almoçou comigo pela tela. Sorria. Eu fingia que estava tudo bem. É estranho. Me chamavam de filho exemplar, de pai dedicado. Agora sou o traidor, o exagerado, o homem que destruiu a própria irmã. Mas, no fundo, eu nunca me senti tão em paz. Você me pergunta se eu faria de novo? Sim. Mesmo com o silêncio. Mesmo com o Natal sozinho. Mesmo com a culpa que às vezes bate quando vejo uma foto antiga da gente e todo mundo sorrindo numa festa junina. Faria tudo de novo. Porque eu vi minha filha quase ser apagada. Vi ela se apagar sozinha. E não existe dor maior para um pai do que ver a luz de um filho se apagando, devagarzinho, por causa da covardia dos outros. Faria de novo porque, no fim das contas, é isso que um pai tem que ser. O cara que entra na briga quando todo mundo virou as costas. Mesmo que saia machucado. Mesmo que acabe sozinho. Foi numa terça-feira. Eu já estava deitado, pronto para dormir, quando o celular vibrou. Mensagem da Ana. Só uma frase. Pai, eu tô feliz. De verdade. Obrigada por não ter desistido de mim. Li umas 3 vezes. Olhei pro teto do quarto, engoli em seco, e pela primeira vez em muito tempo, eu dormi em paz.